Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre como está sendo a nossa adaptação aqui no Canadá. Nós já estamos aqui há 8 meses, então eu vou falar um pouquinho sobre como foi a nossa adaptação em relação à comida, inglês, college, trabalho e muito mais. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vá dando seu like aqui, curta, comente e compartilhe. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a alimentação. A alimentação é um ponto que é um pouquinho difícil no começo, porque a gente não tem os mesmos alimentos, muitas das vezes, que a gente está habituado a comer, por exemplo, café da manhã, comer aquela tapioca todo dia, tomar um açaí no final da tarde quando está muito calor. Enfim, essas pequenas coisas que no dia a dia fazem uma falta. Mas você encontra esses alimentos, inclusive os que eu mencionei, em alguns mercados brasileiros que tem aqui, e também você pode começar a fazer adaptações. É possível você encontrar o polvilho no Walmart, por exemplo, e você compra ele e você hidrata e vira tapioca. É uma maneira, já que você não vive sem tapioca, não é mesmo? Enfim, no meu caso, eu me adaptei para comer pão, para comer bolacha, água e sal. Você pode fazer de várias maneiras. Por exemplo, o requeijão eu transformei em cream cheese. Quando me dá vontade de comer o pão de queijo, eu faço. É uma maneira divertida de você mesmo fazer a comida que você estava com saudade. E aí você posta no Instagram, todo mundo fica com vontade, as pessoas também começam a fazer e assim vai. É bem legal. Então, em relação à comida, eu diria que tá sendo bem tranquilo. Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, a gente sempre acaba dando um jeito, faz ou vai num mercado especializado aqui de produtos brasileiros e compra. Enfim, tem como dar um jeito. Em relação ao inglês, é outro ponto que também as pessoas, quando pensam em vir para o Canadá ou para qualquer outro país que fala língua inglesa, tem uma certa dificuldade de pensar, meu Deus, como que eu vou falar inglês 100% do meu dia ou 50% do meu dia? Como que vai ser isso? Será que eu vou conseguir? Eu também ficava muito assim, pensando como que seria, mas eu só diria uma coisa, só vai. Quando você chega no lugar, você dá um jeito de se adaptar, porque você precisa conversar, você precisa ir no mercado, você precisa ir na biblioteca, você vai precisar pedir um livro para alguém, você vai ter que ligar para resolver um problema no banco, ou você vai ter que fazer uma consulta médica e você vai ter que procurar qual que está sendo o seu problema, você vai precisar traduzir isso de alguma maneira. Então, você vai viver em inglês. Vai ser uma coisa natural. No começo, vai ser muito difícil. Eu, assim, no primeiro mês, eu chorava quando eu chegava em casa, porque foi realmente muito difícil para mim. A minha cabeça doía, eu não estava adaptada a ouvir tanto inglês e viver em inglês, apesar de eu já assistir filmes em inglês antes de vir. Eu assistia com legenda em português, áudio em inglês, e hoje em dia eu já consigo assistir em inglês ou só em inglês, só áudio em inglês. Não preciso mais da legenda. Então é um processo que a gente tem que ter calma. O inglês ele vai entrar na sua cabeça, não se preocupe, continue estudando, faça a sua parte, não tenha vergonha de conversar com as pessoas, tudo vai dar certo. Eu digo por experiência própria, porque hoje em dia eu me sinto mais confiante, ainda estou estudando, continuarei estudando e acredito que pela minha vida inteira eu vou continuar estudando inglês porque é a nossa segunda língua, então a gente sempre tem algo a aprender. Sobre o college. O meu college, eu cheguei aqui em setembro, comecei a fazer o college em outubro do ano passado. Eu comecei fazendo Customer Service, então eu fiz 6 meses e terminei agora em março. E aí já emendei no International Business, que é o curso que eu estou fazendo atualmente. O que eu posso dizer sobre o college é que aqui no Canadá você estuda uma matéria o mês inteiro. Por exemplo, no Brasil eu fiz direito, né? E aí você estudava assim, de segunda a sexta, cada dia da semana você estudava uma matéria. Aqui não, aqui você estuda de segunda a sexta também, no meu caso. E eu estudo de segunda a sexta durante um mês a mesma matéria. Por exemplo, esse mês, Strategic Business. Então eu vou estudar Strategic Business o mês inteiro. E é assim. No começo eu fiquei meio assim, nossa, eu vou estudar o mês inteiro a mesma matéria, vai ficar super chato, ai, nossa.
Mas enfim, você vai se adaptando. Realmente fica um pouco maçante, porque você vai ficar vendo aquilo todo dia praticamente. Mas, por outro lado, pode ser uma estratégia inteligente, porque você vai estudar durante o mês, a chance disso fixar no seu cérebro também pode ser maior. Então, eu não sei se isso tem relação ao estilo que eles fazem, né, de ensino. Pode ser que sim, não sei falar com propriedade. Mas, enfim, o college está sendo bem tranquilo. O inglês, no começo também, eu ficava com medo no college. No meu college, é um college privado, então os professores eles são bem tranquilos em relação ao inglês, não tenho muito problema com isso. Eles são pacientes, te ensinam algumas palavras, te ajudam. Os meus colegas também todos são estudantes internacionais, assim como eu, o que ajuda muito. Sobre emprego, eu queria falar para vocês que sobre emprego não se preocupe. Quando eu estava no Brasil eu ficava, meu Deus, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? Só que de outra maneira eu vim aberta a qualquer oportunidade que aparecesse para mim. Eu não estava muito escolhendo na onde eu ia trabalhar. Inclusive meu primeiro emprego foi o primeiro lugar que me chamou, que foi o aeroporto. Eu fiz a entrevista, deu tudo certo e eu fui trabalhar lá. Então, assim, não fique preocupado, você vai arranjar emprego logo de cara, se você não ficar escolhendo muito. Se você tiver um inglês que pelo menos você se comunique, com certeza vai dar tudo certo. E, de outra maneira também, o emprego aqui, ele é bem tranquilo, não muda muito em relação ao Brasil, pelo menos na minha visão. Aqui as pessoas mudam um pouco, que as pessoas são mais tranquilas, principalmente os canadenses. Trabalhar com canadense, você parece que tá trabalhando sozinho muitas vezes, porque a gente tem essa mania de trabalhar muito, querer mostrar serviço. Aqui eles são mais assim, cada um faz sua função, deu pra fazer, não deu pra fazer, tudo bem. Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, que não são cargos são cargos muito intelectuais, são trabalhos mais braçais, digamos assim, né, que foi numa lanchonete, onde eu fazia café, suco, essas coisas. E agora estava trabalhando no Cineplex, onde eu também era caixa, fazia pipoca, essas coisas mais assim, normais, digamos assim. Nada muito intelectual, de escritório, então eu não tenho essa experiência, não posso falar sobre isso. Sobre o basement, que é a casa onde a gente mora atualmente. Pra gente foi meio estranho no começo, porque aqui é bem menorzinho, e lá no Brasil a nossa casa era grande, a gente tinha bastante espaço, né? A cozinha era muito grande, enfim. Mas quando a gente chegou aqui, a gente teve que se adaptar a uma casa pequena, no subsolo, sem muita claridade do sol, sem muito vento. Mas assim, tem janela, só que eu não tenho costume de abrir, porque faz frio lá fora, né? Pelo menos por enquanto. Quando começar o verão, acredito que vai ficar mais tranquila essa questão. Então foi tudo uma adaptação. Em relação a ser uma casa pequena, eu não diria nem por ser basement, nem nada disso. É mais por ser uma casa pequena mesmo. Mas hoje em dia eu percebi que eu tava me incomodando bastante, né, no começo, porque tava ficando as coisas muito desorganizadas. Porque uma coisinha fora do lugar parece que a casa inteira tá desorganizada. Então eu procurei formas de como deixar organizado o meu basement, para que eu não fosse me sentindo mal no ambiente, sabe? Quando você chega em casa e fala, nossa, casa bagunçada, mas você dá o seu melhor para arrumar e nunca tá bom, é porque não tem lugar certinho para colocar as coisas. Então eu desenvolvi uma estratégia aqui em casa para que a gente conseguisse lugar para cada coisinha, deixar um pouquinho mais organizado, e hoje em dia eu já tô me sentindo melhor em relação a isso. Então é isso, gente, o vídeo é basicamente um bate-papo de novo, só que dessa vez sobre a nossa adaptação, né, aqui no Canadá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, por favor, deixa aí nos seus comentários, quer dizer, nos meus comentários, o que você mais gostou e o que para você seria um desafio se você viesse aqui para o Canadá. Vamos conversar. Um beijo e até a próxima!